4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Governo vai liberar parte do FGTS. No total, FGTS, PIS, PASEP, 63 bi que deverão agitar a economia. E atenção, desta quinta-feira, último dia para a matrícula em primeira chamada para os aprovados no vestibulinho da ETEC Antônio Devisati. Cursos de graça para qualificação profissional. Vem aí a grande festa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Evento acontece neste sábado. Entre Vias promove campanha educativa para caminhoneiros nesta quinta-feira. O objetivo, alertar contra sono ao volante. 10 andares vão passar a funcionar a partir desta quinta-feira da SP 333, mas em Marília ainda não. Xaropinho, do programa do Ratinho, a atração deste final de semana no Circo Moscou. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O Brasil tem hoje cerca de 65 milhões de endividados. O endividamento cresceu em razão da retração da economia e da dificuldade de emprego neste momento. Mas vem aí uma novidade: cadastro positivo. Confira. Apesar de manter os boletos em dia, Alex não gostou da inclusão automática do nome dele no cadastro positivo. Até porque ele trabalha justamente com segurança de informação. Eu não sei exatamente o que vai ser feito com esses dados. Eu não tenho visibilidade, né? Eu gostaria de ser consultado e de entender exatamente o que vai ser feito com esses dados, em que ocasiões e por quanto tempo. O temor de Alex é legítimo e compartilhado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que questiona a falta de regulamentação. Apesar de proibir o acesso a informações sobre orientação sexual, religiosa e filiação partidária, a lei permite a divulgação de dados sobre contas contínuas, como luz, água e telefone, e ainda tem brecha sobre o fornecimento de detalhes como navegação na internet, geolocalização e hábitos de consumo, o que pode configurar invasão de privacidade e contrariar uma garantia constitucional. Outra preocupação enquanto o cadastro positivo não é regulamentado é com as circunstâncias em que as informações serão utilizadas. Sem clareza sobre o uso dos dados, eles podem impor restrições além da contratação de crédito. O temor dos consumidores é que o cadastro positivo, essa pontuação, passe a ser utilizada para basear o conjunto das relações de consumo entre consumidores e empresas, o que tem o potencial de produzir discriminação bastante grande. Os 4 responsáveis por elaborar a pontuação dos chamados bons e maus pagadores são Serasa, SPC Brasil, Cuode e Boa Vista. A solicitação de exclusão é um direito do consumidor e pode ser feita direto com esses birôs de crédito. O consumidor ele pode solicitar a qualquer momento a retirada do seu nome dessa lista, assim como ele pode solicitar aos birôs de crédito acesso aos dados que estão sendo utilizados para a construção dessa sua pontuação. E o consumidor também pode solicitar aos birôs de crédito qual é a lógica por trás da construção dessa pontuação. Tá aí, fique atento então. Cadastro positivo. Para quem tem planejamento, é claro que o cadastro será imediato. Cadastramento em relação ao planejamento orçamentário. E atenção, desta quinta-feira, último dia de inscrição, matrícula para aprovados do vestibulinho da ETEC Antônio Devisati. Estamos recebendo Eduardo de Souza, ele gestor de Relações Institucionais da ETEC Devisati. Eduardo,
Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por aqui estar e vamos aí falar um pouquinho da matrícula para o vestibulinho. No total, quantos candidatos fizeram o vestibulinho e aprovados para quantas vagas? Olha, foram aproximadamente 1.200 candidatos, né, para 280 vagas presenciais, cursos presenciais. Bem, então, cerca de 300 vagas quase presenciais, é isso? Exato, José Henrique. Você tem a relação aí, quais são os cursos? Opa, nós estamos falando dos cursos técnicos em administração, contabilidade, enfermagem, informática para a internet, logística, serviços jurídicos e segurança do trabalho. Bem, para a matrícula, o que é necessário? Algum documento mais difícil para o candidato aprovado? Olha, para você que foi aprovado, né, você precisa comparecer à ITEC Antônio Devisati para ver a lista de convocação. Os documentos: 2 fotos 3x4 recentes, cédula de identidade RG, cadastro de pessoa física, o CPF, certidão de nascimento ou casamento, para quem já concluiu o ensino médio, o histórico e certificado, para aquele que está cursando 2ª ou 3ª série do ensino médio, uma declaração da escola. Horário para a matrícula, qual, Eduardo? O horário de matrícula, amanhã, quinta-feira, dia 18, das 13 horas às 19 horas, para a primeira lista de matrícula. Quem perder o prazo, perde mesmo. Aí vamos ter depois convocação em segunda chamada, é isso? Exatamente. Os 40 primeiros classificados, então dia 18, fazem lá a sua inscrição e no dia 19/7, sexta-feira, sai a segunda lista, caso haja ainda vagas, surjam vagas. São cursos de graça, de qualificação profissional para o difícil momento do mercado de trabalho. A importância disso, Eduardo. Exatamente. Olhando para uma educação profissional, uma qualificação profissional, onde você tem um curso gratuito com professores bem qualificados, cursos diversos em diversas áreas, é muito importante que você venha estar aqui, tenha experiência na ETEC Antônio Devisati. Mais algum destaque? Portanto, termina desta quinta-feira prazo para matrícula para aprovados em primeira chamada no vestibulinho da ETEC Devisati. Mais algum destaque, Eduardo? Só reforço, venha fazer a matrícula, você que prestou o vestibulinho, venha verificar a sua classificação e faça a matrícula para estar conosco já no dia 23/7 e no início das aulas, ok? Ok. Obrigado, Eduardo de Souza. Parabéns a você que conseguiu a aprovação no vestibulinho. Bem, voto distrital. Esse é um assunto muito comentado, principalmente à véspera das eleições. Bem, o assunto volta a ter destaque na imprensa nacional. Você confere. O projeto é resultado de um trabalho coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e visa separar os municípios em distritos. O sistema é adotado na Alemanha e funcionaria assim. Cidades com mais de 200 mil habitantes seriam divididas em distritos eleitorais e elegeriam seus representantes de forma isolada. Por exemplo, um município é dividido em 8 grandes distritos. Cada um deles elegeria um vereador. Isso significa que o eleitor do Distrito 1 não pode votar num candidato do Distrito 2, nem vice-versa. Segundo o projeto, a divisão territorial dos distritos seria feita pela Justiça Eleitoral através de uma audiência pública realizada com representantes dos partidos políticos. Ele barateia as campanhas, aproxima o candidato do eleitor e distribui melhor geograficamente os representantes. É um sistema que pune as minorias políticas. Ele tende a favorecer os grandes partidos, especialmente os 2 grandes partidos, os 2 maiores partidos, e prejudicar a representatividade das correntes de opinião minoritárias na sociedade. Em relação à votação, o modelo combina os votos proporcional e majoritário, ou seja, o eleitor teria que votar 2 vezes, uma para o candidato do distrito e outra para as legendas. Para Henrique Deloche, líder comunitário da Associação de Moradores Cachoeirinha e Brasilândia, em São Paulo, o novo sistema pode aproximar os moradores do candidato eleito. Você vai conseguir colocar o parlamentar do próprio bairro.
Tá? E aí vai afastar um pouco aquela história do paraquedas, que é o cara que vem de outras regiões, pede voto naquela região, depois você desaparece, você não vê mais. A população vai ter mais oportunidade, vai ficar mais próximo dos seus parlamentares, né? Vai ter mais a oportunidade de cobrar ativamente. Para entrar em vigor já no ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o fim de setembro deste ano. Tá aí. É um assunto polêmico e realmente a tendência é não vigorar rapidamente no Brasil. E falando-se em eleição, a atenção continua o cadastramento biométrico para as eleições do ano que vem. No momento, temos o Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, das 9 da manhã até às 6 da tarde, e o posto itinerante que está funcionando no Marília Shopping, das 10 da manhã até às 7 da noite. Levar o título eleitoral, documento de identidade com foto e também comprovante de endereço. Estou recebendo aqui mais um tráfico de drogas. É impressionante, a todo momento tem a apreensão de drogas, é a prova de que o consumo é cada vez maior. A dupla David Farias Guzan, 19 anos de idade, e Kleber Fernando da Silva Marques, 25. Essa dupla foi presa no Argolo Ferrão, da zona oeste de Marília, com cerca de 500 porções de crack, que você vê aí. Está aí, estavam entregando a droga. E é claro que agora vão responder por tráfico, poderão ser condenados a até 15 anos de prisão. A todo momento, a polícia consegue apreender traficantes. Em Marília, também na região. Em Ourinhos, na Rota Caipira, houve, desta quarta-feira, a apreensão de 300 quilos de maconha. A droga saiu de Prudente e estava sendo levada para Campinas. E para camuflar, num carro que estava sendo puxado por um caminhão guincho. Mas não convenceu a polícia. É porque a todo momento, realmente, temos apreensão de droga pelo consumo cada vez maior. Destaques do momento: saque do FGTS PIS/PASEP. O saque deve liberar 63 bi para movimentar a economia e, é claro, também para cobrir o endividamento da população. Venda de veículos financiados tem alta de 9% no primeiro semestre. O mercado de trabalho difícil. Indústria Paulista fecha 13 mil postos no mês de junho, segundo a Fiesp. A queda da temperatura, já estamos em pleno inverno, muita gente, inclusive com esse momento complicado da economia e do mercado de trabalho, a pobreza aumentou. Muita gente necessitando das doações da campanha do agasalho. E a entrega acontecendo. O Fundo Social de Solidariedade de Marília realizou a entrega de mais 80 cobertores, que foram arrecadados durante a campanha do agasalho 2019, beneficiando as igrejas Presbiteriana Independente e Comunidade Evangélica Cristo é Real, sendo que cada uma recebeu 40 cobertores. As entregas foram feitas pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama, Selma Regina Mazzucchelli Alonso, acompanhada pelos assessores Maria Angélica Monice e Luiz Bernardoni. A equipe do Fundo Social esteve nos dois locais no início de julho. A primeira igreja presbiteriana independente fica no centro da cidade, na rua 4 de abril, e os cobertores foram recebidos pelos pastores Jean Douglas e Juliano Freire. O material será entregue ao Ministério de Ação Social da igreja, que desenvolve várias ações sociais em prol das famílias necessitadas, entre eles os projetos Alvo e Belém. Já na comunidade evangélica Cristo é Real, que fica no bairro Santa Antonieta, na zona norte da cidade, os pastores Marcos Eugênio Casale e Simone Gomes de Oliveira Casale recepcionaram a presidente do Fundo Social e os assessores. Estavam presentes também algumas famílias atendidas por aquela comunidade, que já receberam os cobertores no próprio local. Destaques do momento: MEC lança plano para estimular recursos privados
nas universidades federais. O mega traficante mexicano El Chapo é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos aos 62 anos de idade. Ministério Público Paulista: decisão de Toffoli atinge dados de facções. Brasileiros correspondem a 85% dos pedidos de cidadania da Itália. Você tem veículo, placa final 4, agora em julho é mês do licenciamento. E ainda, número de micro e pequenas empresas inadimplentes batendo recorde nesse mês de julho. Daqui a pouco você confere. Vem aí a grande festa de São Cristóvão em Marília. 10 andares passam a funcionar a partir desta quinta-feira na SP 333. Em Marília, ainda não. E uma campanha especial da Entrevias para a educação dos caminhoneiros. A gente volta já já.